Pessoal, eu vou ensinar para vocês então como é que a gente deve aplicar o teste da memória de figuras no nosso ambulatório. Só lembrando que esse teste ele foi primeiramente publicado em 1994, como parte de uma bateria maior, que ela é conhecida aí nos meios que trabalham com demência como bateria breve. A gente gosta muito dessa bateria justamente porque é um instrumento que pode ser aplicado em pacientes com baixa escolaridade. E conforme mostra esse estudo, publicado em 2006, não há grande diferença entre o paciente analfabeto e aquele que é capaz de ler. Então, para a nossa população do ambulatório, que é predominantemente de baixa escolaridade, ele é um instrumento muito interessante. Bom, essas são as 10 figuras do nosso teste. Como é que nós vamos apresentar? Nós vamos colocar a folha na frente do paciente e pedir para ele nomear e memorizar figura por figura. Então você vai apontar cada figura e pede para ele falar sapato e memorizar casa, pente, chave, avião, balde, tartaruga, livro, colher e árvore. Depois que ele nomeou e memorizou essas 10 figuras, imediatamente a gente esconde esse papel e nós vamos pedir para que ele lembre de cabeça quais foram as figuras apresentadas. Nós vamos dar um tempo de mais ou menos 60 segundos para que ele recorde e nós vamos marcar na nossa folha de resposta as palavras, as figuras que ele conseguiu recordar. Vamos supor que ele recorde só sapato e árvore, ele vai receber 2 pontos nessa primeira apresentação. Bom, nós vamos então apresentar novamente o mesmo procedimento. Sapato, deixa ele nomear casa, memorizando. Pente, chave, avião. Vamos supor que ele, em algum momento, em vez de ele falar, ele troque a palavra. Por exemplo, em vez de falar balde, ele fala copo. Aí a gente corrige. Não, isso aqui é um balde. E aí deixa ele continuar mesmo nomeando e memorizando. Tartaruga, livro, colher e árvore. E aí esconde as figuras e pede para ele lembrar novamente. Aí ele vai falar as que ele lembrar. Lembrar que não necessariamente precisa ser em ordem, pode ser fora de ordem. Pode explicar isso para o paciente, às vezes ele tem dificuldade, está pensando que tem que ser em ordem, não tem que ser em ordem. Segunda apresentação, nós vamos proceder imediatamente para a terceira apresentação. Novamente, sapato, casa, pente, chave, no mesmo procedimento. Chegou em árvore, esconde e pede para ele então lembrar de cabeça quais foram as figuras que ele viu no teste. Deixa ele falar. Aí você marca o número de corretos, né? Então nesse caso ele conseguiu 2 na primeira, 4 na segunda e 7 na terceira apresentação. Ele fez uma curva de aprendizado. Bom, entre a terceira apresentação e o nosso teste de memória episódio, nós vamos fazer uso de distratores. Quais são os distratores padronizados no teste e no nosso ambulatório? Nós vamos fazer o teste de desenho do relógio. Nós vamos pedir para o paciente, numa folha de papel, desenhar um relógio com todos os números e os ponteiros marcando 2 horas e 45 minutos. E vamos pedir para ele também falar em 1 minuto a maior quantidade de nome de animais que ele puder lembrar. Por animal nós vamos considerar qualquer ser vivo que não seja vegetal. Só um outro detalhe também, na pontuação da fluência verbal semântica, nós vamos considerar como válido nome de animais de sexo oposto, desde que sejam diferentes os nomes. Por exemplo, cavalo e égua nós vamos considerar 2. Gato e gata é 1. Bom, feitos os 2 distratores, nós vamos voltar então ao teste da memória, só que é muito importante que nesse momento a gente não pode mostrar as figuras, porque aqui eu quero saber o que ele foi capaz de reter após a distração. Então, sem mostrar as figuras, nós vamos perguntar para ele quais foram as figuras que ele consegue se recordar. E aí deixa ele falar.
Vamos supor que ele recordou 3. A gente registra que ele recordou 3. Depois disso feito, nós vamos fazer um teste de reconhecimento, porque a falta de memória ela pode ter origem hipocampal ou não hipocampal. Quando o problema é hipocampal, ele tem uma dificuldade de arquivamento, então ele não se beneficia tanto com dicas. Já os problemas não hipocampais, já no problema frontal, subcortical, quer dizer, uma dificuldade de recordar de origem não hipocampal, o problema é mais de recuperação. Quer dizer, a memória está lá, está arquivada, mas ele não consegue recuperar ela. Então, esse grupo de pacientes, eles tendem a se beneficiar mais de dicas. Então, é muito importante fazer esse tipo de teste. Então, a gente apresenta essas 20 figuras e nós vamos perguntar para o paciente quais figuras ele se recorda de ter sido apresentado. E vamos apontando uma a uma. Essa aqui, o senhor se recorda de ter apresentado? Então, o caminhão, recorda ou não? O ferro, se recorda ou não? E nós fazemos isso, então, durante os próximos momentos. E uma a uma a gente vai marcar na folha se ele foi capaz de reconhecer de forma correta. É importante saber que existe uma forma padrão de se fazer o cálculo desse score, que é o que é orientado na confecção do teste, em que se soma as que foram reconhecidas de forma correta e se subtrai desse score total as que foram reconhecidas de forma incorreta. No nosso ambulatório, a gente vai aplicar de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos subtrair de um score total de 20 pontos todos os erros. Então, se ele reconheceu de forma incorreta, a gente considera errado. Se ele não foi capaz de reconhecer, a gente também considera incorreto. Então, só como exemplo, vamos supor que naquelas 20 figuras ele não foi capaz de reconhecer a árvore que a gente apresentou e ele falou que paletó a gente apresentou e na realidade nós não apresentamos. Então, nesse caso, o score de reconhecimento será 18. Por fim, a gente vai calcular o Z-score apenas ali daquela coluna episódica. Então, quando a gente tem a tabela do Z-score, o item que a gente vai incluir lá é a memória episódica. Nesse caso, são 3 pontos.